Então, bom dia. As minhas desculpas, porque estamos a começar com alguns minutos de atraso, mas mesmo assim, vamos lá ver se conseguimos fazer o programa de hoje sem qualquer problema de telecomunicações e sem qualquer problema na imagem. Antes de mais, quero perguntar a quem está a ver e que já esteja a ver se tudo bem com a imagem e som. José Castilho diz que sim. Ora bem, então vamos a isto. Eu não sei, já não me lembro se é o... Deixa-me ver, porque confirmar isto. Não sei se é o Público de ontem, se foi outro jornal que disse... Perdão, de ontem não, de hoje. Não, foi de ontem. Foi o Público. Que diz que PSD junta-se a PCP e Bloco de Esquerda para chumbar o decreto dos professores. Qual é o decreto dos professores? É aquele em que o Governo quer conceder aos professores 2 anos e 9 meses e não 9 anos e 2 meses. Mais uns dias, eu não sei decorar os dias, portanto também é irrelevante aqui. Mais 2 dias, menos 3 dias, é irrelevante. Mas diz o Público que se o Presidente da República promulgar diploma de contagem parcial do tempo de serviço dos professores, vai formar-se uma coligação negativa no Parlamento e o Governo sairá derrotado. Bom, eu estou-me marimbando para o que é que acontece ao PCP e ao Bloco de Esquerda se participarem numa coisa destas. Mas já não me estou a marimbar se for um partido com responsabilidades governativas e não tem nada a ver com ser direita. Perdão, chamar de PSD de direita é como chamar socialista, portanto, é quase a mesma coisa. Mas enfim, está mais à direita do PS, é isso que eu quero dizer, está a perceber? Bem, mas dizia eu, o problema aqui não é o facto de se opor a um diploma, como deve perceber. O problema é perceber o que é que está por trás disto, ou seja, para além da vista curta. E a vista curta aqui é o PSD querer mostrar aos professores que está ao seu lado versus aquilo que o Governo quer fazer. Bom, para aqueles que têm visão de curto prazo, e há muitos na direita socialista portuguesa, eu não tenho dúvida nenhuma que isto é uma boa decisão do PSD. Bom, mas eu odeio partidos que fazem política com base em vistas curtas. E já lhe vou dar um exemplo do próprio PSD. Já percebeu? Eu estou contra isto. Acho que é um erro o PSD juntar-se a PCP e Bloco de Esquerda para chumbar uma coisa destas. E não é por taticismo. É porque o regime de avaliação dos professores e contagem do tempo de serviço saque-se. Ou seja, cheira mal. Entre aspas, não prossegue aquilo que deve ser o objetivo de um partido de poder. E porquê? Porque aquilo está errado. Todo o sistema em que baseia a avaliação e baseia a contagem de tempo de serviço de professores e, em geral, na administração pública, está errado. Isto é uma coisa que tem décadas de atraso e, portanto, não faz o mais pequeno sentido. Bom, agora vamos ao exemplo histórico. Quando o engenheiro Guterres deixou de ser Primeiro-Ministro e o PSD chegou ao poder, ou melhor, o PSD ainda estava na oposição, a doutora Manela Ferreira Leite, uma certa altura, pôs que tinha sido Ministra da Educação e que tinha imposto o regime de propinas, colocou-se ao lado da oposição quando estava na oposição. Ou seja, em favor dos sindicatos. E eu, na altura, lembro-me de ter dito, escrevi no Jornal de Negócios, falei na televisão, expliquei isto. É um erro. A senhora utilizou aquele momento para mostrar aos sindicatos que, afinal, o PSD estava com os sindicatos. Não estava de alma e coração. Não podia estar, porque as pretensões dos professores, na altura, não eram justas. E a doutora Manela Ferreira Leite pôs-se ao lado dos sindicatos. Aliás, não é dos professores, dos sindicatos, nomeadamente da FENPROF. O que é que aconteceu? Eu lembro de ter dito isto. Ninguém lhe vai agradecer. Quando chegar à altura do PSD ser poder, ninguém lhe vai agradecer aquele gesto. Porque os sindicatos são oportunistas. Podem dizer assim umas palminhas nas costas: oh, minha querida, estou muito feliz por teres tomado essa decisão, e na primeira oportunidade cravam-lhe um punhal florentino. Sabe quem é um punhal florentino? Nas costas. Punhais florentinos são aqueles pequenininhos que são espetados aqui entre as costelas para chegar ao coração. Não são daqueles que estripam as pessoas, está a perceber? Portanto, os sindicatos vão pegar num punhal florentino e vão aplicar nas costas do dirigente do PSD quando o PSD, e se o PSD, por este caminho não sei também quando é que vai acontecer, for poder. Portanto, isto é mais um erro do Sr. Dr. Rui Rio. A somar a tantos outros nos últimos meses, o último dos quais foi aquele episódio lamentável
E eu disse-lhe que ia falar sobre isto ontem, que foi a deputada Emília Cerqueira, acho que é assim que se chama, fazer aquele papelzinho, dizer que foi ela que fez aquilo e dizer quem de vocês nunca partilhou passwords. Por acaso eu partilho passwords com os meus filhos de algumas coisas que eles usam na net, mas desculpe lá, partilhar passwords em assuntos de responsabilidade como aquele, e já agora, falsificar a presença de deputados do Parlamento, olha, eu punho os dois na rua. Punha o Dr. José Silvano e punha esta senhora na rua. Porque isto é a pior imagem que um partido pode dar, um partido de poder pode dar, que é a irresponsabilidade absoluta. Portanto, aqui fica a minha opinião. Eu não estou de acordo com aquilo que o Governo está a fazer. Acho que aquilo que o Governo está a fazer, no caso de termos professores, está correto. Mas o Governo devia ter a coragem de ir mais longe e alterar toda esta marmelada. Mas você já percebeu, como estamos a mês de eleições, caput, pode esquecer isto. Você perguntará, então e depois de uma legislatura? Ou então o Governo não teve 4 anos para mexer nisto tudo? Não mexeu, pois não. Portanto, é ingerível. Esta malta dos sindicatos da administração pública, nomeadamente os professores, são ingeríveis. E, portanto, só um Governo com as coisas no sítio, não é? É que um dia terá coragem para fazer isto. E mais, enquanto não houver um acordo de regime nesta matéria entre PSD e CDS, não se vai fazer, entre PSD e PS, não se vai fazer nada. Portanto, acho isto um erro, o PSD com vistas curtas, estar a apoiar aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda querem fazer nesta matéria. Bom, vamos então ao primeiro ponto da agenda de hoje, que é uma coisa que me é muito cara, e é-me custando a minha vida profissional aqui há uns anos, que é o assunto BPN. Que também apanhou pena de prisão, salveiro 10 anos. Luís Caprichoso Salveiro. Bom, a única pergunta que eu tenho para fazer é esta. Só? Ouviu bem? Só? 12 anos? Bem, sabe quanto é que já nos custou a nós, contribuintes, a falência do BPN? Mais ou menos a módica quantia de 7 mil milhões de euros. Ouviu bem? 7 mil milhões de euros. Passados 10 anos, os contribuintes ainda estão a meter dinheiro naquela marmelada. Vai haver o orçamento de 2019, para o BPN e para o Novo Banco estão lá 880 milhões de euros. Ok? Uma parte não é só para o Novo Banco, é também para o BPN. Portanto, uma brincadeira que custou 7 mil milhões de euros ao contribuinte merece uma pena de prisão de 12 anos? E o outro senhor apanha 10 e o outro apanha 6? É um bocado estranho. Bom, eu sei que posso estar a ser injusto para a magistratura portuguesa, porque isto é um problema do sistema judicial. E eu, sinceramente, acho que estes senhores mereciam apanhar mais. Aliás, a juíza, na sua argumentação, disse que até que os dois deles, que é Oliveira Costa, que foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e que tem um currículo inacreditável como secretário dos Assuntos Fiscais. Há ali coisas muito mal explicadas, perdões fiscais, de uma série de empresários que depois apareceram com ele. Enfim, isto é uma pouca vergonha. Foi um daqueles piores períodos negros que o Sr. Pessoa Cavaco Silva devia ter vergonha de ter tido este senhor como seu governante. Mas enfim. Arlindo Carvalho também foi ministro e da Saúde, se bem me recordo. Portanto, a juíza olhou para aquilo tudo e disse, bom, estes já exerceram funções públicas, políticas. E considerou que houve dolo, ou seja, intenção de praticar uma conduta incorreta naqueles casos. E eu volto a dizer, para aquilo que se passou, isto devia ter servido de exemplo. E, portanto, os tribunais deviam ter aplicado uma pena bem mais elevada a qualquer uma destas pessoas. Ok? Não é porque questão de vingança, é uma questão de prevenção. Ou seja, você olhe para a idade do Dr. Oliveira Costa, que está em liberdade, aliás. Diga-me uma coisa. Você vai dizer assim, bom, pá, dos 12 anos, se calhar, pá, se ele for dentro, daqui a uns 3 ou 4 aninhos, com o estado de saúde, não sei quantos, mais bom comportamento, está cá fora. Bom, por isso é que eu digo que deviam levar mais. Sabe porquê? Porque se levassem 20 anos de prisão, isto era um deterrent, ou seja, servia como aviso. Olhe, quem daqui para a frente fizer coisas como que estes senhores fizeram na banca, vão levar uma pena violenta. E vão dar com os ossos à prisão. Porque o que tem que haver aqui, e como houve neste caso, é, como o Ministério Público pediu, prisão efetiva. Não é penas suspensas nem coisa do género. É prisão efetiva. Porque quem faz estas coisas tem que ir dar com os ossos na prisão. O ponto é este. Bom, vamos lá seguir para o ponto 2. Bem, sabe uma das coisas, e já agora deixa-me lá ver se está aqui tudo bem com a imagem, parece que sim. O Tribunal considerou que 2 destes condenados receberam 80 milhões de euros. Ouviu bem? 80 milhões de euros
para atuarem como homens de confiança de Oliveira e Costa e outros dirigentes que estiveram à frente da instituição. Diga uma coisa. Está a ver para onde é que vão os seus impostos? É para estas coisas. 7 mil milhões de euros. Repare, duas pessoas que recebem 80 milhões de euros. Não são 800 mil, não são 8 milhões de euros, são 80 milhões de euros. Eu gostava de perceber qual é o banco, qualquer instituição que tem taxa de rentabilidade para se poder dizer que se paga a pessoas de confiança 80 milhões de euros. Portanto, fraude fiscal, fraude, abuso de confiança, toda a espécie de marmelada financeira ficou envolvida aqui. E por isso é que eu pergunto, penas de prisão tão leves como 12 anos, 10 anos e 6 anos? Não. Nós, como contribuintes, merecíamos, e como cidadãos, merecíamos que estas pessoas tivessem apanhado uma pena de prisão a sério que funcionasse como prevenção para futuros casos como este. Bom, terceiro ponto desta conversa, eu já não me lembro qual é o jornal de hoje que diz que o Governo tem 17 milhões de euros para mexer no salário mínimo da função pública. Bom, eu sei que quando a gente fala destas coisas há sempre algumas pessoas, uma rapaziada que diz assim: lá estão vocês a criar um cisma entre o setor privado e o setor público, querem dividir as pessoas, dividir o país e o diabo a quatro. E isto é bullshit. Isto é treta, é conversa da treta. E sabe porque é conversa da treta? É com este tipo de conversa você previne que se discuta o assunto. Ou seja, você evita que se discuta o assunto. Porque é assim, as pessoas acobardam-se e dizem assim: se eu disser aquilo, caem os sindicatos, os fofinhos e todos em cima de mim a dizer: você quer dividir o país ao meio, como quando foi da história das pensões, lembra-se? É um cisma grisalho, não sei das quantas. Bom, as pessoas, como se dizem os espanhóis, acorronam-se com estas coisas, acobardam-se e depois não os discutem. Bom, e como não os discutem, as decisões vão sendo tomadas e os disparates vão acontecendo. E este, para mim, é um disparate. Bom, como você sabe, não são dados meus, são dados de instituições independentes.